Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez para falar sobre Marcha para a Morte, quadrinho aqui da editora Devir, mangá de autoria de Shigeru Mizuki, ou Mizuki, não falo japonês, né? Olha só essa sobrecapa aqui linda, trabalho gráfico excelente da editora. Antes de fazer uma resenha propriamente dita, eu tenho que contar a vocês um pouco da história sobre o autor Shigeru Mizuki. Antes disso, você vai deixar seu gostei, claro, inscrever-se no canal, sempre vídeos sobre quadrinhos, livros, mangás, ativa o sininho para não perder nada, compartilha este vídeo com todos os seus amigos, também comenta se você gosta de histórias de guerra, de mangás, se você já leu Marcha para a Morte especificamente. Esta é uma obra que o Shigeru Mizuki ele é muito peculiar para ele, como é contado aqui no pós-fácil. Por quê? Porque o Shigeru ele serviu para o exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial. E ele serviu, mais especificamente, na ilha de Nova Bretanha. Então você tem aqui, inicialmente, os personagens que você vai acompanhar. E daí você tem esses personagens, né? Essas tropas japonesas saindo do Japão e partindo rumo à ilha de Nova Bretanha, que é desenhada aqui por ele. Ele serviu especialmente no destacamento de Bienne, até que em um combate ele perde um braço e ele é transferido para uma outra localidade. E essa primeira metade do quadrinho é sobre o dia a dia, o cotidiano do que ele viveu lá. Por mais que ele não seja um personagem específico, ele se coloca em muitos dos personagens que estão aqui. Alguns personagens muito jovens, muito inocentes, outros mais covardes, outros mais espertos. Enfim, os soldados rasos aqui são os principais, são o que você vai acompanhar mais. Então, você vai acompanhar como que eles são alheios, são ignorantes às razões da guerra, como que eles não entendem direito as ordens, como eles são maltratados pelos seus superiores. Então tem toda essa questão da violência na hierarquia, no exército japonês. Em meio a isso, você vai ter uma arte espetacular do Shigeru, que é dessa escola, vamos dizer assim, de mangakas que fazem personagens com um meio cartoonizado que estão imersos a um cenário extremamente realista e naturalista. Então, as folhas, as árvores, os pássaros, o mar, a praia, tudo é representado de uma maneira incrível, belíssima, em meio que os seus personagens são cartoonizados, né? São formas mais simplificadas, que dá uma expressão a eles que é muito particular. E eu gosto bastante disso, tá? Então, como eu disse, a primeira metade do mangá vai ser sobre eles, esses soldados e suas desventuras, recebendo ordens e não entendendo direito, e aí fazendo merda o tempo todo, ou então conversando besteira uns com os outros. E tem vários momentos aqui que são de humor, mas que é aquele humor que ele é acidental, aquele humor que é bem pontual mesmo, só para mostrar como que muitos deles são bem patetas e tem esse clima até mais leve, apesar de, enfim, ser uma obra sobre guerra. Isso muda até metade do quadrinho, mais ou menos. Tá? Sempre tem um pouco de momentos mais sombrios, tipo um momento em que eles abandonam um soldado que estava gravemente ferido em meio ao combate, e eles deixam ele lá, e aí você tem um close no soldado sozinho. Então, essa questão da guerra ela é muito sombria, e ele não esquece isso. Só que em metade do quadrinho, como eu disse, você vai ter uma mudança, porque é o seguinte, esse destacamento de Bienne, ele está cercado pelas tropas dos Estados Unidos, as tropas americanas. Então, eles têm duas opções: recuar e tentar fazer uma tática de guerrilha ou juntar reforços com as outras tropas que estão em outros locais da ilha, ou fazer um ataque suicida, um ataque que eles sabem que estão numa quantidade muito menor e mesmo assim
tentar isso com a intenção de, enfim, morrer atirando mesmo. E os orgulhosos superiores tomam essa decisão. Então, o desespero, a iminência da morte se torna um tema muito mais presente após isso. E o clima ele baixa também, dá uma pesada no clima do quadrinho depois disso. Questões como a banalidade da violência, a banalidade da guerra, a impessoalidade da guerra, o desprezo à vida humana vão ser abordados aqui, em meio a essa situação tão adversa, tá? E aí, como eu disse, nossa, tem cada momento que é de arrepiar aqui nesse quadrinho. É uma obra muito boa mesmo, muito boa. E como eu disse, o Shigeru ele viveu tudo isso. Então, ele representa como ninguém o que aconteceu. Como eu disse, os personagens eles são cartoonizados e o cenário não é. Só que tem alguns momentos em que você vai ter isso daqui. Você vai ter um traço extra de realismo nas pessoas. Eu fiquei pensando, caramba, mas por que isso? Até que teve um momento que eu entendi que ele faz isso para representar os cadáveres, representar os corpos mortos, como talvez como se eles agora fizessem parte do que não é humano, do que não tem vida. Por mais que enfim, a natureza seja a vida, mas acho que vocês entenderam meu ponto. Então toda essa questão maluca do que está acontecendo, retratado de uma maneira tão singular aqui. Eu gostei bastante da leitura de Marcha para a Morte. Acho que se você tiver a oportunidade, leia este quadrinho, que ele é muito bom mesmo, tá? É isso, obrigado. Comenta se você foi impactado por esse quadrinho, se você já leu. Eu com certeza consegui aprender bastante. E é isso, muito obrigado, até a próxima.